Vou abrir espaço para conversar agora com o líder do governo Lula no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues. Tudo bem, senador? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Obrigada pela disponibilidade da conversa. Ao lado dele, Aline Beckett. Eu já vou começar com esse assunto. Estávamos falando agora há pouco das discussões sobre a PEC da segurança na Câmara dos Deputados. Na presença na reunião de líderes de dois governadores de direita, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado, com ideias antagônicas para a segurança às do governo federal. Que sinalização a Câmara dá ao governo federal quando recebe esses personagens numa reunião de líderes, na sua avaliação? E mais, líder, o PL antifacção vai se aproximar mais do projeto original do governo? Você tem essa garantia? Boa tarde, Aline. Boa tarde, Aline, que está aqui. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo Uribe, está aí no estúdio. Boa tarde a todos que nos assistem pela CNN. Bom, primeiro eu vejo natural que tanto a Câmara quanto o Senado queiram debater também com os governadores. Esse é um tema que o governo não quer partidarizar e é um tema que não pode ser partidarizado. A questão da segurança pública não é um problema local hoje no Brasil, é um problema nacional. O Brasil está em guerra contra o crime organizado. Eu acho lamentável quando busca travar o debate em torno desse tema, que deve ser sobretudo um debate técnico, e o que é que todo especialista em segurança pública, Tainá, tem dito em todo canto, que para combater o crime organizado é necessário, primeiro, investimento em inteligência, para, sobretudo, derrubar o fluxo financeiro de financiamento do crime organizado. Segundo, cooperação entre as polícias. A Polícia Federal, as polícias civis, a Polícia Militar, as polícias militares, eventualmente, se aprovado na PEC da Segurança Pública, a futura Polícia Viária Federal. Esse conjunto de ações é o que é dito por qualquer especialista que é indispensável, imprescindível para derrotar o crime organizado. O governo está comprometido com essa agenda e comprometido com esse caminhamento. Lamentavelmente, eu reitero, alguns buscam, ao invés de entrar no enfrentamento para derrotar o crime organizado, procuram fazer desse debate um debate eleitoral. Em relação ao PL antifacção, nós estamos muito otimistas sobre o relatório que vai ser apresentado pelo senador Alessandro Vieira, porque no nosso sentido vai ser um relatório que se aproximará do texto original do PL antifacção, que busca exatamente a abordagem desses princípios que destaquei aqui, que no meu entender e entender do governo, são os princípios que devem balizar o enfrentamento com o crime organizado no Brasil. Falando de dois projetos de autoria do governo federal, a PEC da segurança e o PL antifacção. Nós temos dois relatores na Câmara dos Deputados que são de oposição e convidam nomes da oposição para uma discussão no Colégio de Líderes. O senhor sente falta da presença de alguém do governo também ser chamado para discutir esse assunto? Eu espero que o relator, e é natural do relator, de qualquer dessas matérias, conversem com quem enviou o projeto. O projeto, a PEC da Segurança Pública e o PL Antifacção são projetos de autoria do governo do presidente Lula. Então, eles não podem ser objetos de uma disputa que visa o palanque eleitoral de 2026, ao invés de resolver o problema da segurança pública no Brasil e de desbaratar o crime organizado. Então, o que eu espero dos relatores na Câmara, e eu espero que tenha sido conduzido dessa forma, é o que foi conduzido e o comportamento do relator no Senado do PL Antifacção. O senador Alessandro Vieira, ainda ontem, às 18 horas, estava reunido com o ministro Lewandowski. Dialogou com o governo que foi autor do projeto. O que eu espero do relator da PEC lá na Câmara, não há problema nenhum dialogar com quem quer que tenha que se debater, mas que debata com quem encaminhou o projeto de lei e com quem está com iniciativas de sucesso no combate ao crime organizado. Porque o crime organizado, Uribe, de fato, ele tem a sua localização territorial, que é na periferia das grandes cidades, é nas favelas, mas ele também está nos centros financeiros.
o fluxo financeiro e o que foi apontado, sobretudo, na Operação Carbono Oculto e nas operações que estão sendo organizadas pela Polícia Federal, pela Receita Federal e em coordenação com as outras instâncias policiais, tem demonstrado que o crime tem um fluxo, de tão organizado que tem um fluxo financeiro próprio que tem que ser combatido, desarticulado, desmobilizado. Então, o que nós queremos é o combate ao crime no Brasil nesse ano. O que me parece que outros querem é buscar transformar nisso num palanque eleitoral. Aline. Líder, muito obrigada pela atenção e também pelo tempo aqui nos conceder essa entrevista. Eu gostaria de perguntar sobre a CPI do crime organizado. O PL antifacção, ele deve ser debatido também na CPI do crime organizado, tendo em vista o relator também sendo o senador Alessandro Vieira. E, para além disso, o Ministério da Justiça apresentou na semana passada também um documento da área técnica de segurança pública, contendo ali alguns ajustes que podem ser realizados dentro desse PL. O senhor acredita que ele há de considerar, então, esses ajustes para que se aproxime mais do texto do governo? Aliás, Aline, o senador Alessandro foi designado, primeiro, pela qualificação para o tema. Ele é delegado de polícia. Segundo, porque ocorreu um consenso aqui no Senado sobre a designação dele como relator da CPI do crime organizado que funciona aqui no Senado. Então, por óbvio, os debates que estão em curso nessa CPI, as investigações, subsidiam também todo o trabalho do relator para o PL, para o texto do PL. Nós estamos otimistas sobre a condução em relação a esse PL e sobre a sua apreciação. Eu creio que as sugestões do governo serão acatadas. O governo não quer nada mais do que a essência, os princípios originais do PL que vieram do governo do presidente Lula, que é baseado, primeiro, na desmobilização do coração do crime organizado, que é o seu fluxo financeiro. Para isto cumprir efeito, é necessário ter uma coordenação das ações entre as polícias federal, polícia civil, polícia militar e, eventualmente, a polícia rodoviária federal. Para que tudo isso tenha êxito e tenha sucesso ao fim e ao cabo, é necessário que se fortaleça a Polícia Federal e não se enfraqueça, como ocorreu com a desmobilização de fundos em relação à Polícia Federal, que aconteceu no relatório que foi aprovado pela Câmara. Então nós estamos otimistas sobre o que virá a ser o resultado final do projeto do trabalho que está sendo encaminhado pelo relator Alessandro Vieira. Tainá? Aproveitar sua presença aqui, líder, para esclarecer algumas questões sobre essa crise entre Senado e Palácio do Planalto, Davi Alcolumbre versus Lula, diante da escolha do Messias para o Supremo Tribunal Federal. Nós temos ouvido muito do entorno do presidente do Congresso que Messias não tem voto. São 25 votos favoráveis, segundo os aliados do Davi Alcolumbre. Esse alerta chegou ao presidente Lula, nós apuramos, pelo senador Everton Rocha, designado relator da indicação. O presidente Lula pediu um parecer contundente em defesa do seu AGU. Fato é que a gente ainda não ouviu do governo com clareza se Messias tem ou não votos para passar na sabatina e, consequentemente, no plenário da Casa, com 41 votos favoráveis. O senhor consegue assegurar que Messias não será rejeitado? Tainá, ninguém tem voto até a votação ocorrer. Os votos necessários para aprovação de quem quer que seja é um processo em conquista, é um processo que está em curso, né? Foi assim com o ministro Flávio Dino, foi assim com o ministro Zanin, foi assim com as duas designações feitas pelo presidente da República, do Procurador-Geral da República, do Dr. Gonê, tanto na primeira designação quanto na sua recondução. Nós temos uma circunstância aqui colocada no Congresso Nacional, no Senado, tem uma oposição, sobretudo no Senado, que sempre mobiliza 25 a 30 votos, então não adianta, o governo pode indicar Nosso Senhor Jesus Cristo para o Supremo Tribunal Federal, que sempre vai ter a oposição, uma base de oposição a partir desses. Eu não acredito que tenha crise.
Ao contrário, nós temos só que agradecer ao presidente Davi o apoio que ele prestou ao governo nesses 3 anos do governo do presidente Lula. Muito do sucesso do governo do presidente Lula se dá à colaboração que o Congresso deu e, sobretudo, a colaboração dada pelo presidente Davi Alcolumbre. Foi do presidente Davi Alcolumbre que, antes mesmo da posse do presidente Lula, se conseguiu a aprovação da PEC da transição. Foi depois, no curso do governo, que nós conseguimos a aprovação de todas as medidas econômicas e fiscais em 2024, propostas pelo ministro Haddad. Medidas essas que estamos colhendo os frutos agora, com a inflação dentro da meta, com o menor desemprego dos últimos anos, com a melhor renda média do trabalhador dos últimos anos. Então, circunstancialmente, tem uma dificuldade. Circunstancialmente, a dificuldade será superada, Tainá. Tem essa dificuldade, líder, o senhor reconhece. Então não dá para se falar agora de que Messias tenha votos ou não nessa altura do campeonato. Caso não tenha na véspera, o senhor conversando com o presidente Lula, vê alguma abertura para Lula mudar a indicação para o Supremo Tribunal Federal ou isso está descartado? Não, essa hipótese não há. A indicação foi feita pelo presidente da República. O indicado é o ministro Jorge Messias, que tem lealdade ao presidente da República, foi o advogado-geral da União, e cumpre os pré-requisitos que estão na Constituição. Notável saber jurídico e reputação ilibada. Então a indicação está feita e é a indicação que vamos buscar os votos necessários. Até a conclusão do processo. Aí, Uribe, eu sou flamenguista e eu estou todo nessa semana pelo título da Libertadores, mas eu quero respeitar muito o técnico do Palmeiras, que é o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, depois de uma derrota para a LDU na semifinal da Libertadores, por 3-0, no jogo seguinte, pronunciou algo que deve servir para nós como inspiração. 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Daqui para o dia 10 de dezembro, é muito tempo. Tem tempo para as conversas serem processadas, tem tempos para eventuais dificuldades serem superadas. Enfim, então parodiando Abel Ferreira, com todo o respeito do melhor vice que o Flamengo poderia ter, que é o Palmeiras, daqui para o dia 10 de dezembro é muito tempo. Líder, agora existe uma previsão de uma possível reunião, uma conversa entre o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e o presidente Lula? Aline, em todo relacionamento, toda vez que tem um abalo no relacionamento, existirão cupidos para convencer as partes que o melhor é o relacionamento se manter estável, né? Essa conversa ocorrerá. Se tem mais a ganhar a manutenção da unidade, da aliança entre o presidente da República, o presidente Lula e o presidente Davi Alcolumbre, do que alguma instabilidade. Então, tem uma circunstância, tem uma condição circunstancial de abalo na relação, mas que está em processo de superação. Nada que uma boa conversa não resolva e sempre que existe algum tipo de abalo em alguma relação, sempre tem bons cupidos para dialogar com as partes para manter a relação em pé. De diálogo entre os dois, ocorrerá, estamos muito convencidos, não tem data, não tem hora marcada, mas ocorrerá. Deixa os cupidos trabalharem, Aline. Ô líder, e a relação do presidente do Senado com esses cupidos? A gente ouviu muito sobre as rusgas, principalmente com o líder Jacques Wagner. Está sendo dito quase que abertamente, o entorno do Davi Alcolumbre ele admite a senadores próximos que não ficou nada contente com a articulação do senador Jacques Wagner. Como é que está essa relação? Porque são vocês, aqueles com essa árdua missão de convencê-lo sobre a indicação de Messias e fazer o meio de campo com os demais. Tainá, líder de governo, ele pressupõe ter a confiança do presidente da República. É essa a condição do líder do governo. De nós três, quem tem mais tempo de relação com o presidente Lula é o líder Jacques Wagner. Tem mais de 40 anos de relação, de estabelecimento dessa relação com ele, então é uma pessoa da confiança do presidente da República. Quando tem alguma circunstância, como eu já falei, algum impasse, como aqui já destaquei, sempre tem várias pessoas para construir as pontes que são necessárias, né? E às vezes,
para momentos diferentes, distintos, tem sempre os melhores interlocutores que são escalados. O líder Wagner é o interlocutor preferencial do presidente da República para vários diálogos. Para outros momentos, tem outros interlocutores, é por isso que o presidente da República tem aqui no Congresso Nacional 3 líderes, um no Congresso, um no Senado, um na Câmara, e todos sob a coordenação de uma ministra, que é a ministra das Relações Institucionais, né? Então, eu tenho certeza que nós vamos terminar este ano de 2025 pacificando as relações. Chegou o momento de atuação de cupidos, né? Chegou o momento de funcionar, Tainá, o Ministério do Namoro, o Ministério do Amor. Então é essa relação que está sendo construída. Então a gente vai tentar superar eventuais dificuldades e colocar em prática a atuação das reconciliações. Como vocês podem ver, hoje na CNN eu estou bem romântico, né, Tainá? É o Ministério do Amor, todo mundo precisa do Ministério do Amor, líder. Para encerrar nossa conversa, que a assessoria do senhor disse que o senhor tem uma agenda apertada. Jair Bolsonaro preso. O senhor acredita que Jair Bolsonaro... Não ligue para minha assessoria, fique à vontade. Ó, Camila, você tá vendo, hein? O senhor acredita que a prisão de Jair Bolsonaro enfraquece esse ex-presidente na disputa de 2026? Olha, tem uma crise aí que é a nossa oposição que tem que resolver. Tem uma crise. Eu já vi a esposa do ex-presidente está contradita com os filhos, contraditas com o PL. Eles têm uma crise aí profunda de nomes e tem uma crise de entendimento entre eles, né? Sobre as alianças que tem que processar. Né? Como uma crise é do outro, deixa eles procurarem resolver os problemas da crise. Eu só acho uma coisa, Uribe. Eles não vão convencer o povo brasileiro pregando anistia a quem tentou dar golpe de Estado. Eu acho que esse não é um argumento que está nas ruas, que está nos bares, que está no estádio de futebol. Eu acho que esse não é um argumento para convencer o povo brasileiro. O povo brasileiro está mais preocupado na isenção do seu imposto de renda para quem recebe até R$5.000. O povo brasileiro está mais preocupado com o preço dos alimentos que ele vai comprar no supermercado. O povo brasileiro está mais preocupado com a inflação que hoje está dentro do centro da meta. Então, eu acho que eles vão ter uma dificuldade, porque a única agenda que eles cuidaram nesses 4 anos foi a anistia para quem tentou dar golpe de Estado. Ainda bem, graças a Deus, que eu não estou no lugar deles. Certo, líder. Nós tivemos então uma entrevista aqui no Senado, direto do Túnel do Tempo, Tainá, com o senador, líder do governo, Randolfo Rodrigues. Tainá, você quer mais alguma pergunta? Não, eu tô só aqui agradecendo mais uma vez essa conversa franca com o senador Randolfo Rodrigues. Tainá, Uribe e a Aline... Não, Tainá, Uribe e a Aline, o agradecimento é todo meu, sempre à disposição de vocês da CNN. Obrigada, rendeu bastante, hein? Leads jornalísticos. Valeu, senador. Um bom trabalho para o senhor. Obrigada, Aline. Bom trabalho para você também. Espaço sempre aberto aqui para o senhor na CNN Brasil, senador.